Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Videozinho de final de domingo aqui pra vocês, com a Money Times aqui pirando a batata, que o site deles tá com algum tipo de probleminha. Mas nesse vídeo nós vamos falar de dois ativos aqui da B3, tá? A gente vai falar de CVC e de Eletrobras. E eu, não vou dar spoiler, tá? Acompanha o vídeo pra vocês entenderem o que a gente vai falar um pouquinho dos ativos. Obviamente a gente vai aqui embasar a matéria que saiu na própria Money Times. A gente vai dar uma passada em alugadas e depois nós vamos para os gráficos das duas na sequência, tá? A gente vai começar com o CVC. Antes da gente começar, não esqueça que você pode me seguir no Instagram, @PaiPeter, tá rolando a votação lá nos stories do nome da nossa querida capivara, né? Novo mascote aqui do canal. Eu inventei do nada. Então me segue lá no Instagram, @PaiPeter, vota lá qual o nome que tem que ser aqui pra nossa querida capivara. Tá tudo nos stories e claro, você pode entrar na plataforma de Day Trading, aqui na descrição tem link para a plataforma de Day Trading, para a área de membros na Hotmart, ou você pode entrar pelo YouTube e para os cursos de B3 e cripto. Sem vinheta, que eu não tô com muita paciência, tá tarde de domingo já, vamos lá. Ó. CVC melhora resultados, mas cenário é difícil. Será? Olha lá, demissão de 100 funcionários, equivalente a 3% do grupo, feita há 15 dias em meio a um processo de negociação para postergar o pagamento de uma dívida, chamou, mais uma vez, eles pontuam aqui na matéria, a atenção do mercado para a situação da CVC. A empresa enfrentou nos últimos anos um cenário desfavorável por causa da óbvia pandemia, que atingiu com força o setor de turismo, além de uma crise decorrente de erros contábeis que reduziram a receita líquida acumulada entre 2015 e 2019, em estimados 362 milhões de reais. Cá entre nós aí, erro contábil, né? Depois a IRB, agora com a nossa querida Americanas e CVC. Fica meio chato, né? Hoje a situação real da CVC, segundo analistas, é de uma empresa que já vinha de um endividamento alto, antes mesmo da pandemia, que está se reestruturando, melhorando resultados, mas ainda enfrenta dificuldades devido ao gasto financeiro, elevado pela alta taxa da Selic, tá? E a falta de dinheiro da população, ou seja, basicamente o mesmo problema da Oi, para pensar, né? Minha visão geral para a empresa é positiva, mas no varejo há opções melhores hoje, que estão menos endividadas, né? E tá falando aqui de varejo geral, pelo que eu tô vendo, né? No curto prazo ainda vejo a empresa sofrendo bastante, as vendas estão aumentando, mas a demanda é incerta por causa do cenário econômico, né? E aí rolou os cortes em TI, eles lembram um pouquinho disso. E balanço, né? Com o aumento da demanda, as reservas confirmadas da CVC atingiram 10,5 bi nos 9 primeiros meses do ano. Lembrando que nós teremos o balanço do quarto trimestre saindo agora nos próximos dias. A gente está começando a temporada de balanços aqui de 2022, ou seja, do quarto tri de 2022, tá? Nos 9 primeiros meses do ano, um aumento de 77% na comparação com o mesmo período de 2021. Ainda assim, a empresa teve prejuízo de 337 milhões. Queda de 1,2% do prejuízo, tá? Do lado da operação, os analistas afirmam que a empresa tem caminhado na direção correta, ainda que as mudanças não sejam suficientes para garantir o êxito em meio ao cenário turbulento. Entre as principais alterações feitas desde 2020 está a aceleração do processo de digitalização, que começou tardiamente na CVC. Enquanto várias empresas do varejo já haviam se transformado em um marketplace digital, a companhia ainda engatinhava nessa transformação. E aí eles lembram que foi só em 2018 que a CVC começou a se preparar para poder oferecer produtos de acordo com o gosto de cada cliente, enfim, tá? Alugadas de CVC é um nível até que saudável se nós pararmos para pensar que pode estar começando uma queda real, porque deu uma pancadinha de queda nas alugadas, agora volta aí a cair novamente. Olhando num cenário mais gráfico, né, parece que a gente fez um topo descendente aqui em alugadas, tá? Mas olha, na semana passada, por exemplo, a gente começou a segunda com 42 milhões e fechamos a quinta-feira, infelizmente não temos a sexta ainda, com 37 milhões de alugados. Ou seja, aquela redução mesmo, né? A gente deu um pico na segunda, foi na segunda mesmo. A gente deu um pico ali na segunda e viemos numa redução. Só que a parte mais interessante de CVC é o gráfico dela, tá? Olha para esse gráfico aqui no período semanal. O que nós temos? Tudo bem. No semanal, se a gente pegar de junho de 2022 para baixo, nós temos uma tendência de baixa. Mas essa tendência de baixa pode estar no seu fim, e eu já vou explicar um pouquinho o porquê. Mas, para começar, é por causa que nós tivemos um fundo e um fundo ascendente agora em janeiro, uma baita reação que eu já vinha falando aqui no canal, nos fechamentos diários, na área de membros principalmente, tá? Uma jornada da CVC de volta para os R$5 e o não retorno mais do ativo abaixo dele, tá? Quando a gente joga no gráfico mensal, nós temos um padrão de inversão de dezembro que está se corroborando agora em janeiro com 14,48% de alta, ou seja, se você tivesse comprado CVC no último pregão de dezembro,
você estaria com um ganho maior que a Selic. Isso que eu sempre falo. Importante é ver quando comprar, né? Tudo bem, vale a pena lembrar que o CVC rompeu mínima, né? A antiga mínima da pandemia era 5,18. E vale lembrar que nós estamos aonde? Justamente neste patamar agora, brigando nesse 5,18. Deixa eu ver se eu marquei certinho aqui, peraí. 5,19 não, 5,18, tá? Ou seja, a partir aqui do rompimento desse patamar, nós poderemos estar enxergando o ativo voltando lá para o 9,76. Óbvio que nós teremos uma região de briga aqui nessas duas linhas vermelhas traçadas, que vai pairar ali entre os 653, vou até marcar aqui, vai. Não serei preguiçoso aqui dessa vez, tá? Vai pairar aqui mais ou menos entre o 8,27 e os 6,40 fechado, nesse caso aqui da marcação, tá? Mas o gráfico mensal que corrobora uma compra em CVC, pelo contexto, é o mesmo bizu da Oi, é pelo contexto, tá? E CVC, acho que vale a pena lembrar, não só ela, várias outras empresas de consumo varejo aí, tiveram uma pancada por causa da Selic mesmo, do nosso cenário macro se deteriorando, né? Se não só pela Selic, depois nós tivemos a guerra da Ucrânia, que acabou colaborando para mais alta da Selic também, mas enfim, tá? Mesmo assim, não é uma recomendação, mas o meu veredito é que cabe sim compra em CVC. E como eu sempre falo, oportunidade de compra. Se você tivesse acertado na mosca a mínima do ativo, mais ou menos você já teria aqui 40% de alta de um mês para o outro, tá? Ou é um mês, na verdade, né? Mas enfim, fica aqui o bizu para CVC B3. Atenção para esse ativo, porque se nós pensamos numa tendência de baixa momentânea aqui de junho, olha para trás, nós estamos numa tendência de baixa até um pouco maior no mensal, ou seja, tem mais chance de dar uma pernada de alta para buscar aquela linha de tendência de baixa, tá bom? Então tem bastante alta em CVC para quem for paciente e o ativo está se melhorando, né? Acho que vale lembrar, óbvio que isso é pura torcida e possibilidade, é que se do nada aparece algum tipo de empresa querendo comprar CVC, geralmente a compra de uma empresa por outra acarreta em prêmio em cima da cotação. Então se você estiver posicionado no ativo, principalmente no fundo do poço do ativo, você tende a se dar bem com um possível prêmio em cima do valor, tá? Eletrobras agora. Mas primeiro a gente vai lá para nossa querida notícia da Eletrobras. Inclusive fechou. Olha lá, ó. Cenário para preços de energia assombra investidor. Ação merece uma chance? Olha, enfim, né? Eletrobras é uma das minhas queridinhas, tá? O debate sobre os preços de energia no Brasil está esquentando, principalmente para o lado da Eletrobras, que é a geradora mais exposta às oscilações, destaca o BTG Pactual. Investidores estão cada vez mais preocupados com os preços, uma vez que o ciclo hidrológico está forte, com seus reservatórios em níveis bastante confortáveis e a oferta de energia mostra excesso, até o fim da década, pelo menos, tá? Dados do terceiro TRI de 2022 apontam que a Eletrobras ainda tem uma grande parcela de energia não contratada para os próximos anos. Em 2023 e 2024, a capacidade não contratada esperada está em 30% e 53%, respectivamente. 30% para 2023, 53% para 2024. Em 2025, 70%. 80% em 2026, tá? Aqui eles passam um pouquinho dos preços, isso não importa muito mesmo, né? Foi surpreendente ver que a empresa conseguiu reduzir seu portfólio descontratado de 36% para 30%, trimestre a trimestre, aqui pelo que eu estou imaginando, para 2023, garantindo o preço de energia acima de R$190 por megawatts ali hora, né? Especialmente em um período em que os preços de energia já estavam em queda. Apesar disso, os números mostram que a empresa ainda tem uma grande parcela de energia não contratada para os próximos anos, e é isso que preocupa, né? Mesmo com os desafios pela frente, o BTG segue com uma visão positiva para a tese, considerando além dos preços de energias variáveis de iniciativa de cortes de custos e negociações ali de empréstimos compulsórios. Pelas premissas do BTG, os preços de energia de 2023 e 2024 devem ser, respectivamente, 70 megawatts-hora real, no caso, né? E 110. No cenário de recuperação com premissas inalteradas, como corte de custo de 60% e redução de 30% nos empréstimos compulsórios e ajuste de preços, a Eletrobras precifica atualmente um preço de energia de 84 megawatts-hora, né? Ao assumir um cenário sem corte de custos e sem cortes em provisões de empréstimos compulsórios pendentes, o banco assume que a ação seria precificada em um preço de energia de 139 megawatt-hora. Apesar do cenário bastante desafiador para os preços de energia no Brasil, esse exercício mostra que a Eletrobras continua barata, mesmo nos cenários mais estressados. E o BTG coloca um preço-alvo surpreendente de R$ 64, o que implica um potencial muito bom, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a Eletrobras tem seu nível de alugadas até questionável, eu diria, tá? 52,1 milhão, só teve ali um período maior no final de outubro,
foi justamente ali o final do segundo turno das eleições, mas oscila bastante, vamos ser honestos aqui, tá? Eletrobras, R$ 64,00 de preço-alvo. Se nós pegarmos o fechamento do 41,30, nós temos aqui então uma alta de 55 basicamente por cento, né? 55% ali, o que é bastante para uma elétrica, tá? E vale lembrar que Eletrobras tem um gráfico mensal interessante para se dizer no mínimo, mesmo que essa linha de tendência de alta, eu acho que venha mais do semanal, ela meio que corrobora. E nós estamos muito próximos aqui de uma linha de tendência de alta mensal. Galera, gráfico mensal, para quem não estudou gráfico, corre na descrição, pega o curso B3, que é focado aqui em gráficos para ações, tá bom? E estude análise gráfica, que se quiser tem gráfico de cripto também, tem o curso cripto aqui na descrição, tem curso de day trading também, mas estude, porque ele te aponta bastante oportunidade, principalmente macro, tá? Gráfico mensal da Eletrobras, faltam 2 dias para o fechamento de janeiro, tá? Nós estamos deixando um candle mensal de inversão, ou no mínimo uma indecisão, e nós estamos muito próximos de uma linha de tendência de alta, tá? Nós temos um preço-alvo só para embasar, lógico, não confie tanto em preços-alvo assim, mas se nós temos um preço-alvo de 64, para uma elétrica como uma Eletrobras, que promete ser uma vaca leiteira aí no futuro de proventos, é impossível não defender aqui um tipo de compra em Eletrobras, e sofreu um revés na sexta-feira, queda geral de mercado, caiu bastante, hein, pro ativo que ela é, 3,23%, tá bom? Então, CVC e Eletrobras, gráfico semanal de Eletrobras tá mais uma lateralização, para ser sincero, com todas as semanas fechando abaixo do 41,83, que na minha opinião, baita oportunidade de aquisição, né, de aporte. Olhando para o gráfico de Eletrobras e considerando todo o contexto, difícil você configurar esse gráfico como já numa alta, como muitos poderiam pensar. Eu penso mais em oportunidade, tá bom? Então fica aqui uma leitura de CVC e Eletrobras para vocês. Na minha opinião, são duas excelentes compras, uma um pouquinho mais arrojada, que no nível que está pode te trazer um pouquinho mais de alta percentual, que é a própria CVC, que obviamente não espere proventos daqui e apenas alta de cotação, e a outra que é um pouquinho mais conservadora, mas que também pode te entregar boas altas de cotação, e lógico, no futuro, conforme você vai acumulando ativos aqui de Eletrobras, proventos gordinhos também, caso seja do seu interesse. Eu acho que é uma boa soma para qualquer tipo de carteira, óbvio, dadas as devidas proporções ali, um pouco de CVC e um pouco de Eletrobras, tá? Não é recomendação, é só um bizu de final de domingo. Deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha. Comenta de verdade aí o que você tá pensando. Claro, me segue lá no Instagram, @PaiPeter, participe ali das votações nos stories. Venha para a plataforma de day trading, venha para o curso B3, curso cripto e para a área de membros principalmente. Espero vocês, tamo junto. Bom final de domingo, partiu.